Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Olha, eu nem sei o que dizer a respeito desse livro. Na verdade, eu não vou poder nem falar muito sobre esse livro aqui nesse vídeo. Vou dar o mínimo de informações para vocês, porque eu estaria fazendo um desserviço contando mais detalhes do que o necessário sobre esse livrinho que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu li ele em e-book através do Kindle Unlimited, o serviço de assinatura de e-books da Amazon, e estou me referindo a esse livrinho aqui, A Última Casa da Rua Needles, escrito por Catriona Ward. Eu vou deixar o tablet aqui na frente, tá? Vou olhar para essa capa linda, maravilhosa, vou deixá-la aqui na tela e vamos conversar um pouquinho. Eu vou dar só uma introdução sobre esse livro e talvez uma ou outra informação, assim, da minha experiência, tá? Mas tentando ser o mais, assim, econômico possível, nas minhas palavras. Porque quanto menos você souber sobre A Última Casa da Rua Needles, melhor para você como leitor. Mas antes de a gente conversar sobre esse livro, deixa eu perguntar para você se você já se inscreveu aqui no canal. Se ainda não se inscreveu aqui no Livro na Veia, faça isso agora. Clique no botão inscrever-se, clique também no sininho e faça parte da nossa família, tá? Assista aos outros vídeos que já temos aqui, várias resenhas de livros de suspense, de fantasia, de mistério, de terror e outros gêneros por aí. E também outros vídeos, sem ser resenhas, vídeos de bate-papos literários, vídeos muito bacanas você vai encontrar aqui no nosso canal. Tem unboxing, tem um monte de coisa. E logo logo você vai perceber que um dos meus gêneros preferidos, você que é novo aqui no canal, um dos meus gêneros preferidos é suspense. E uma das coisas que mais me leva a gostar de livros de suspense é exatamente a experiência que eu vivi, por exemplo, com a leitura de A Última Casa da Rua Needles. Essa coisa do livro nos surpreender, do livro nos fazer de trouxa, do livro nos induzir para uma direção, e conforme a história vai acontecendo, aquela direção, vou tentar desenhar, tá? Aquela direção que estava indo assim, certo? Ela faz isso, e depois isso, depois isso, depois isso. Foi o que aconteceu com essa leitura. E não é uma coisa ruim, tá? Eu gostei de ser tapeado pela autora desse livro. Gostei de ser enganado. Mas vamos nos controlar, Rafael, por favor, para você não entregar além do que deve, certo? Vou contar aqui agora quem são os 3 personagens principais do livro. Na verdade, 4. E depois, um pouquinho da trama dele. E mais pro final do vídeo, eu vou comentar um pouquinho da minha experiência. E talvez tenha um ou outro spoiler bem leve durante esses comentários, tá? Então, os minutinhos finais do vídeo, você assista por sua conta e risco. Mas pode ficar despreocupado ou despreocupada que quando eu começar a fazer meus comentários pessoais sobre a história, eu vou avisar. Ah, outra coisa que eu não pedi, deixe o seu like nesse vídeo se você gostar do conteúdo de hoje, tá? E diga nos comentários se você já leu A Última Casa da Rua Needles e qual foi a sua experiência. Sem spoiler, tá? Por favor. Se alguém colocar spoiler, eu vou excluir o comentário sem dó nem piedade, tá? Vamos lá então. Essa história, inclusive, tem vários narradores diferentes. Tem pelo menos 4 narradores principais aqui, que vão aparecendo mais ao longo da narrativa. Temos então o Ted, a Olivia, a Didi e a Lauren. O Ted, que é o protagonista do livro, é um homem. Assim, logo nas primeiras cenas você já pensa assim, esse homem tem algum problema na cabeça. Esse homem não é normal. Ele é muito excêntrico, ele tem uma personalidade assim, muito surreal, um jeito de viver bem característico dele. Ele é extremamente isolado, não tem quase contato com ninguém. De vez em quando ele tenta uma aproximação com algumas mulheres, algumas pretendentes. Tem algumas cenas em que ele tem contato com um psicólogo, que ele chama de Homem Besouro, porque ele tem dificuldade para gravar nomes. Tipo o camarada aqui. E aí ele nomeia as pessoas de acordo com a característica mais marcante dela. Cala a boca, Siri. Essa Siri é muito chata. Eu não tem como excluir a Siri, não, gente. Me diga nos comentários. Toda hora que eu tô aqui falando, ela começa a falar junto comigo. Fica quietinha aí. Como eu ia dizendo. O Ted, por exemplo, chama o psicólogo de Homem Besouro. A vizinha dele, uma senhora que fica passeando com um chihuahua, ele chama de Dona do Chihuahua. E por aí vai. Por muito tempo, os personagens não têm nomes aqui, tá? Até a própria mãe dele, ele não chama pelo nome, na maioria das vezes. Chama de mamãe. E olha, a mãe desse camarada é um caso à parte, tá? Mas vamos lá.
Ele, atualmente na história, vive numa casa e ele passou por uma situação que, a partir dessa situação, ele tapou todas as janelas da casa dele. Então ele vive num completo breu, quando a luz elétrica da casa não está acesa. Ele não tem quase contato nenhum com o mundo exterior, só quando ele realmente precisa sair para comprar alguma coisa, aí sim ele vê as pessoas. Ou quando ele vai visitar, dar uns bordejos, na floresta que tem nos arredores da casa dele, nos arredores dessa rua Needles. Já estou assim, meio coisa só de pensar nas coisas que aconteceram nessa floresta, mas tudo bem. E aí, ele vive nessa casa, tem uma rotina assim bem incomum, ele é um homem... Cala a boca, Siri. Pera aí, deixa eu desligar o Wi-Fi pra ver se resolve. Porque essa Siri aqui, sai daí, da minha tela. Não quero fazer nada, Siri. Some daí. Que coisa. Quando não é mosca e mosquito é a Siri no meu tablet. Mas vamos lá. O Ted é um homem desempregado que vive com poucas economias. Ele tem umas ideias bem estranhas com alimentação. Vive misturando coisas ali que não combinam, mas pra ele são gostosas. E aí, ele vive nessa casa praticamente isolado, com algumas características assim psicológicas bem estranhas, mas com o passar do tempo, conforme ele vai contando a sua história e a Siri tá aqui ainda se manifestando aqui, igual uma assombração indesejada. Pronto, apaguei a tela. Conforme ele vai contando um pouco do seu passado, da sua história, a gente vai entendendo que ele passou por várias situações que levaram à vida que ele tem hoje. Ele vive nessa casa com uma gata de pelos pretos, chamada Olivia, e de vez em quando ele tem contato com a sua filha, sua única filha, uma garota que está ali na pré-adolescência chamada Lauren. E que na maioria das cenas em que ela aparece, o convívio dos dois é terrível. Ela tem um gênio, assim, muito difícil, ela é extremamente agressiva, grita, briga com ele o tempo todo. Tem alguns momentos da história em que ela tenta ele, que é o pai dela, né? E aí a gente se pergunta, peraí, tem alguma coisa errada na relação desses dois? Por que que ela o trata tão mal? Porque na maioria das vezes ele trata ela bem, né? Apesar de que de vez em quando ele precisa impor alguns limites e lhe dar alguns castigos meio estranhos. Como, por exemplo, colocá-la dentro... Não vou falar. Mas, assim, ela não mora com ele, ela fica com ele só por um período de tempo e depois ela vai embora. E quando ela tá ali na casa, ela tem esse convívio muito estranho com ele. Ela tem raiva dele. E sempre que tem alguma chance, ela demonstra essa raiva. Ela age com ele de uma forma, assim, muito agressiva. E ele sempre de uma forma mais passiva. Tipo assim, ele não gosta dessa situação, mas tem que aceitá-la. Porque a filha, talvez por causa da pré-adolescência, é uma rebelde sem causa. E trata ele muito mal. Grita com ele. E como eu falei pra vocês, em alguns momentos ela tenta, né? Tem uma cena em que ela prepara uma comida para eles comerem e ela, de propósito, coloca uma carne estragada na comida. E ele só percebe depois que já comeu. Entre outras coisas, tá? Essa garota é meio estranha também. Além dos dois, a gente tem também, claro, a gata Olivia, que tem cenas, capítulos em que ela é a narradora. A gente vê a história do ponto de vista dela e a maneira como ela pensa. É uma personagem muito carismática. Ela tem uma personalidade muito bacana. Até uma certa ironia, um certo humor na maneira como ela vai contando as coisas. E ela é muito curiosa, ela é amorosa com o Ted. E a gente fica se perguntando, né? Por que que a filha não se dá bem com ele? O que tá acontecendo aqui? Porque, aparentemente, ele é uma boa pessoa. Ele, por exemplo, dá de comer para os passarinhos que aparecem ali no quintal dele. Ele coloca alimentos lá para que os passarinhos possam ir até lá e ele possa admirá-los. Um ser humano que tem esse hábito não pode ser um ser humano ruim. Ele também trata muito bem a gata dele. Ele é um homem, em alguns momentos, gentil, mas tem algumas atitudes estranhas sim, claro. E a gente fica se perguntando, né? O que tem acontecendo aqui nessa história? Por quê? Por que essa garota é tão revoltada com ele? Até que vem algumas informações. Já no começo da história, a gente tem essas informações. Mas, aparentemente, o Ted é inocente nessa história toda. Aconteceu o sumiço de uma menina chamada Laura, e também, às vezes, chamada de Lulu. Ela é irmã da personagem Didi, que eu vou falar já já sobre ela. Ela estava em um lago, nos arredores ali dessa rua Needles, e aí, simplesmente, nessa tarde em que ela, a irmã mais velha e a família estavam, e a Siri tá aqui.
querendo me assombrar. A Laura e sua família estavam nessa lagoa, e num certo momento ali, em que a Didi, que estava responsável por ela, acabou se afastando um pouco por um tempo, depois, quando ela voltou para procurar a irmã havia desaparecido. Essa situação aconteceu porque a Didi, que é uma garota mais, né? Ela já era adolescente nessa época, então ela queria ser mais independente, queria flertar ali com um camarada que se aproximou dela e tal. Ela acaba se afastando, indo comprar um sorvete, aí depois ela percebe que ela está menstruada e vai até o banheiro, fica por um tempo lá, e para conseguir algum absorvente com alguma mulher ali que seja caridosa, certo? Quando ela resolve sua situação, que ela volta para procurar o rapaz, e ele já, né, deu uma desaparecida por ali, ela vai então em direção aos pais e percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Percebe então que a Laura sumiu. Nunca mais a Laura foi encontrada. Uma investigadora chamada Karen ficou responsável por procurar essa menina e até hoje nada, nenhum vestígio dessa garota foi encontrado. Só que houve uma busca nos arredores ali. E entre essas buscas, aconteceu então uma busca dentro da residência do nosso camarada, o Ted. E ele foi estampado na capa do jornal como o principal suspeito do sumiço da Laura. Só que, depois de alguns dias, ficou provado que ele não teve nenhum contato com ela, que ele não cometeu nenhum crime. Não tinha nenhuma prova ali dentro, nenhuma pista que indicasse que a Laura foi levada para aquela casa, por exemplo, ou que o Ted possa ter raptado ela. Mas ele ficou marcado na vizinhança como um possível raptor de crianças e, por muitos anos, ele foi maltratado ali na vizinhança. As pessoas olhavam torto para ele, as pessoas tinham medo dele. Alguns garotos da vizinhança jogavam pedras na casa dele, nas janelas. Por isso que ele tampou todas as janelas com madeira. Tanto por essa questão de toda hora ter que ficar trocando vidro, quanto, né, por medo das pessoas. O Ted, então, se isolou completamente. Só sai de casa por extrema necessidade. Na infância, ele viveu com seus pais e a mãe dele veio de um outro país. Ela é uma enfermeira e ela tinha umas maneiras meio incomuns, vou usar essa palavra, de criar o filho, de ensinar o filho, de educar o filho. Ela era muito paranoica com algumas coisas. Por exemplo, o Ted queria na infância ter uma gatinha e ela não deixou. Ela fez uma gatinha de madeira para ele ter uma gata, mas uma de verdade ele não poderia. Ela, por ser enfermeira, ela própria, a mãe do Ted, fazia os curativos nele quando ele se machucava por algum motivo. E aí, no tempo presente, a gente tem então essa situação do Ted tendo esse convívio com a sua filha, que não é, na maioria das vezes, um convívio muito amigável. Ele vive ali naquela casa com a sua gatinha, a Olivia, que é super carismática, uma personagem fenomenal. E tem então essa Didi, que lá na adolescência, por causa de um afastamento dela da irmã, acabou perdendo então a irmã de vista e depois disso a irmã sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas a Didi, por causa dessa perda da irmã, a mãe foi embora, o pai depois morreu, angustiado, depressivo por causa dessa perda, tanto da filha quanto da esposa. E a Didi cresceu, se tornou uma adulta e sempre teve o desejo de encontrar a irmã, porque ela se sente culpada por esse sumiço. E como a polícia, né, a Karen, a investigadora Karen, não encontrou até hoje, depois de tantos anos, nada que levasse ao paradeiro da Laura, a Didi então se colocou nessa posição de, já que a polícia não encontrou a minha irmã, eu vou encontrar. E ela então tem ido atrás, buscado informações sobre todos os homens que estavam ali naquele dia, na lagoa, ou que viviam nas redondezas da lagoa, entre elas a Juanidos, para encontrar os possíveis sequestradores da Laura. Mais ou menos ali no meio do livro, um pouquinho antes do meio do livro, ela descobre então uma informação muito importante. Ela descobre o nome daquele homem que teve o seu rosto estampado no jornal e também o endereço dele, porque essas informações não foram mostradas no jornal naquela época, só o rosto do Ted. Mas agora ela sabe quem é aquele cara, o Ted, e onde ele mora. Ela então decide ir até lá, ela aluga uma casa ao lado da casa do Ted para investigá-lo, para descobrir se foi ele o sequestrador da sua irmã. Já que ele foi, por muito tempo, o único suspeito comprovado ali, né, que poderia sim ter feito alguma coisa, e fica aquela dúvida, né? Por que a polícia o considerou como suspeito? Algum sinal de fumaça, alguma pista, algum ligeiro indício tinha para que a polícia fosse até a casa dele.
e considerasse ele por alguns dias um suspeito em potencial. A Didi então vai começar essa investigação. E quando ela descobre que o Ted tem uma filha, que é essa Lauren, ela põe na sua cabeça que essa Lauren, na verdade, é a Laura, a sua irmãzinha que sumiu. Porque levando em conta a idade que a Laura tinha na época do sumiço, que era mais ou menos ali 6 anos, e a idade que a Lauren, a suposta filha, certo, do Ted, tem agora, bate ali mais ou menos com a idade que a Laura teria hoje. E é uma coincidência muito grande, né? Os nomes Laura, Lauren são bem parecidos. E ela escuta um ou outro ruído, ela suspeita que tem alguma coisa errada acontecendo naquela casa. E a cada situação que a gente vai vendo da vida do Ted, das coisas que a gata narra e das coisas que a Lauren conta também, a gente tem certeza concreta, absoluta, redundante, mas a gente fica completamente convencido de que tem caroço nesse angu. Que a Lauren não é filha do Ted, que ele não é flor que se cheire e que ele tem muitos segredos. Ele próprio, na sua narração, nos seus pensamentos, dá a entender que ele está escondendo muitas coisas. E também que ele não bate bem na cabeça, que ele tem algum problema seríssimo. E que é uma espécie de gene psicopata na sua família. A própria mãe dele dá a entender a ele durante uma conversa na infância do Ted que, de tempos em tempos, alguém da família nasce com alguns defeitos, com algumas vontades que devem ser reprimidas, porque são vontades bem violentas. Vontades que levam as pessoas da família, da mãe, certo? Do Ted e agora do Ted também, a cometer algumas coisas impensadas. Algumas coisas que podem colocar essa pessoa numa situação muito desagradável. Então é claro que a gente vai acreditar então que o Ted é agora o psicopata da família, que ele herdou esses defeitos na sua cabeça, né, nesses defeitos de comportamento, de pensamento e tudo mais, que levaram ele a fazer algumas coisas erradas aí. E é isso, não vou falar mais nada da história, acho que já falei o suficiente para instigar vocês, para despertar uma curiosidade em vocês, para que vocês possam buscar esse livro para ler. Agora eu vou falar como foi a minha experiência, tá? E pode ser que uma ou outra palavra dê alguma dica da trama, certo? Eu não vou contar o que acontece, mas pode ser que uma outra coisa assim que eu vou dizer sobre como eu me senti lendo esse livro e as experiências que eu vivi com ele podem dar algumas sugestões de como foi o desfecho e tudo mais. Então, fica por sua conta e risco ver os próximos minutos aqui do vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu gostei muito da escrita da Catriona. Espero que ela escreva novos livros. Eu tô falando Catriona, mas não sei se o nome dela é assim não, tá? Ou se é Catriona, não sei. Mas o único defeito do livro que eu vi não foi da autora e nem da trama, tá? Foi da revisão do livro. A editora Jangada, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Sim, Jangada. Ela deu uma derrapada aqui em vários momentos do texto. Tem palavras diferentes, tipo assim, verbos, tá? Que, vamos supor, em vez de estar escrito ficou, estava escrito ficando. Aí tem algumas frases que faltam um artigo aqui, uma palavra tá, né, equivocada colar. Faltou um apuro maior na revisão desse livro, tá? Então, já vou alertando vocês que durante a leitura, se você for um leitor atento, você vai identificar alguns errinhos aí de escrita, tá? Mas é por causa da revisão. Fizeram a tradução e a pessoa responsável na editora por revisar deixou passar algumas coisas aí desapercebidas e quem é mais atento durante a leitura vai encontrar esses erros, tá bom? Então fica aí a dica para a editora. Se um dia vocês fizerem uma nova reimpressão desse livro, uma nova edição, melhor dizendo, deem uma nova revisada para que, certo? Os próximos leitores que comprarem as próximas impressões desse livro tenham um texto melhor durante a sua leitura, certo? Bom, a escrita da autora é muito boa, é uma escrita envolvente, ágil, que te cativa, que te prende. Os personagens também são muito interessantes. Durante o livro, você vai ficando assim, completamente perdido, porque várias situações vão acontecendo e várias informações vão vindo, a maioria delas de forma picotada. Então você vai ter que montar um quebra-cabeça durante o livro, durante a leitura. E em alguns momentos você vai achar que está colocando as peças nos lugares certos, mas não está. A trama vai se metamorfoseando. Ela é igual um vírus, que vai meio que sofrendo ali umas alterações conforme a gente vai tendo certezas. Quando a gente tem certeza de alguma coisa, aí aquilo muda completamente. Ou seja, esse livro é um livro montanha-russa. Mas não essas montanhas-russas de parque furreca aqui do Brasil, não. Desses parques itinerantes, sabe? Que a montanha-russa é miudinha. Só tem assim, assim e pronto, acabou a montanha-russa.
Eu estou me referindo àquelas montanhas russas, sabe? Que elas começam assim, depois faz assim, depois volta pra cá, depois vai pra lá e segue pra cá e esse tipo de montanha russa. Aquelas montanhas russas bem gigantescas e na maioria das vezes lá de fora, tá? Nem sei se tem aqui no Brasil, em algum parque, alguma montanha russa no nível que eu estou imaginando, lembrando aqui. Esse livro é assim. Ele vai te levar para uma viagem de montanha russa que uma hora você vai estar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Outra hora você tá, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Aí depois, não acredito que era isso. E aí você vai, e vai nisso. Por exemplo, o Ted. Você vai começar o livro pensando que ele é um camarada. Gente boa, gente como a gente. Depois de alguns capítulos, você vai ficar assim. Gente, o que tem na cabeça desse camarada? O que ele bebeu? Inclusive, ele bebe pra caramba, tá? Tem alguns momentos também em que ele meio que fica, sabe, ele trava, ele perde a memória, ele não lembra o que ele fez. E a gente já pensa logo, esse cara, nesses apagões, não tá fazendo coisa boa. Inclusive, eu pensei, depois de alguns capítulos, né, durante a leitura, por causa desse convívio dele com a gata e com a Lauren, eu comecei a cogitar que, e também por causa das coisas que ele fala para o psicólogo, tá? Eu comecei a cogitar que ele, o Ted, tivesse... Eu não sei se eu devo falar isso aqui. Pode ser um spoiler, tá? Eu cogitei que ele tivesse múltiplas personalidades. Eu cogitei que a Lauren não existisse de verdade, que ela existisse na cabeça dele. A gata talvez, mas a Lauren não. Eu achei que ela fosse imaginação dele, fruto da imaginação dele. E a leitura foi avançando, tá? E aí... Tem toda a questão da Didi, ela entrando na trama, e ela investigando as coisas, e várias coisas acontecendo, e tem as coisinhas que o próprio Ted vai citando no livro, por exemplo, os deuses que ele tem lá na floresta, enterrados na floresta. Que deuses são aqueles objetos? Por quê? Um vestido azul? Uma mala de maquiagem? Por que ele chama aquilo de deuses? Tem também os meninos verdes, acho que é meninos verdes que ele chama, que moram no sótão. Peraí, que meninos verdes são esses? O livro tem várias coisas assim. Quando você, por exemplo, descobre que a Lauren é mantida dentro de um freezer, sabe? Que não funciona mais e que tem alguns furos na tampa para que possa entrar ar. Você pensa assim, esse cara sequestrou essa garota. Esse cara é um psicopata, um doido, um maluco. Essa menina precisa ser salva. E aí a história vai avançando e chega um momento em que a Lauren, ela, né, entende o que a gata fala. A gente tá vendo o que a gata diz por causa da narração. Ela é narradora, certo? Mas quando um personagem humano na trama entende o que uma gata está dizendo, no caso, miando, aí eu pensei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Essa história tá sem pé na cabeça, o que tá acontecendo aqui? E aí depois vem, né, vem uma coisa absurda, uma coisa estranha, né? Desconexa, sem pé nem cabeça, e de repente aquilo vai tendo uma explicação, e a explicação traz uma resolução, e você compreende por que aquilo era assim, e o livro vai, sabe? Não vou falar mais, porque não quero chegar no final da trama. Mas eu fui surpreendido inúmeras vezes durante essa leitura. Teve uma outra coisa assim na história que eu não gostei, que eu preferia que tivesse sido de uma outra forma, mas eu entendi qual foi a trama que a autora criou, e ela executou bem essa história, tá? O livro, ele amarrou vários pontos, não deixou assim quase nada em aberto. E o que mais que eu posso comentar sobre esse livro? Sem contar exatamente o que vai acontecer no final. Acho que não tem mais o que dizer. É só isso mesmo, tá? Eu fui surpreendido inúmeras vezes, você também vai ser surpreendido. Uma outra suspeita que eu tive no início acabou se confirmando, só que de outras maneiras. E algumas reviravoltas vão acontecer aí, tá? Algumas impactantes, outras que você pensa assim. Inteligente. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essa foi então a resenha do livro A Última Casa da Rua Needles. Esse livro está disponível em formato e-book lá no Kindle Unlimited. Se você for assinante, você pode ler sem precisar comprar o livro. Se você ainda não é assinante do Kindle Unlimited, pode fazer o teste grátis. O link está na descrição desse vídeo, tá?
para ler essa história e muitas outras que também estão disponíveis por lá. Eu tenho certeza que se você testar o serviço Kindle Unlimited, você com certeza vai se tornar um assinante, como eu sou. Podem ter certeza que esse livro, vocês podem até não gostar de tudo o que a história vai contar, mas com certeza vocês vão ser surpreendidos, vocês vão, viver várias emoções diferentes. E se eu fosse dar uma nota, eu daria nota 4 pro livro, tá? Só tiro uma estrelinha porque teve uma outra coisa assim que eu teria feito diferente, que eu não gostei tanto. Mas, no geral, o livro é muito bom. Todas as explicações que a autora dá, de 70% do livro pra frente, fazem muito sentido. Assim, elas realmente explicam tudo o que foi desenrolado, tudo que foi desenvolvido ao longo do livro, que, na maior parte do tempo, deixa a gente completamente perdido, sem entender o que tá acontecendo aqui. Mas a autora explica tudinho, tá? E é isso, vou parar por aqui. Não vou falar mais nada, porque acabaria falando demais. Um forte abraço. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal Livro na Veia.